Corrente elétrica. Professor, como eu vou entender corrente elétrica? Vem comigo. Olha só, nada mais é do que um fluxo de cargas passando por um determinado objeto. Pode ser um fio, pode ser um gerador, beleza? Então aqui, ó, nós temos cargas elétricas negativas, que nós chamamos de elétrons. Ó, que nome bonito, né? Beleza? E essas cargas, elas estão passando por esse fio condutor, tá? Geralmente o fio das nossas casas é de cobre, né? Em alguns países o fio é de prata. Já pensou quanto roubo ia ter difícil aqui no Brasil fosse de prata? Beleza? E aí, conforme essas cargas se movimentam, tá? Em uma determinada direção, isso se transforma em um fluxo e é a partir disso que a gente dá o nome de corrente. É a mesma coisa que a água passando num cano, né? Nós temos lá a borracha fechada, né? O caninho lá desligado, a água está parada. Nós temos uma energia ali dentro. Vamos supor que o elétron está parado, nós temos energia. Quando a gente aciona a torneira, o que acontece? A água começa a fluir, né? Começa a sair, e aqui no nosso caso, para a eletricidade, é como se os elétrons estivessem fazendo esse mesmo movimento da água, tranquilo? Dentro do fio. Diferença de potencial. O que seria isso, diferença de potencial? Só vai ocorrer, tá? Essa corrente elétrica aqui, ó, que a gente está estudando, só vai ter esse fluxo de carga se nós tivermos uma diferença de potencial, onde do maior está indo para o menor. Foi assim que se convencionou. Nós sabemos que a energia vem da carga negativa. Porém, os físicos antigamente, eles não sabiam isso, tá? Não tinha essa ideia. Então, eles colocavam como polo de energia o polo positivo. É por isso que quando você está lá na tua casa, o chuveiro queima, o fio corta, etc., ou você quer testar uma tomada e você utiliza aquela chavinha de teste, aí o eletricista, né, ou você fala, encontrei o fio positivo. Na verdade, você encontrou o fio que está gerando energia, logo é o fio negativo, beleza? Só que usualmente nós consideramos o fio positivo como sendo negativo, tá? Então esse é o caminho. O caminho convencional, o caminho certo, correto, é do negativo para o positivo, beleza? Mais uma vez eu estou falando. E o caminho que a gente utiliza no dia a dia para fazer as contas, para análise, é do positivo para o negativo. Toda vez que houver essa diferença de cargas, vocês vão ver uma corrente elétrica, tá? E a gente tem como medir isso, beleza? Que é a intensidade da corrente elétrica. Antes, um exemplo, pilha. Lá na pilha você já observou que nós temos lá em cima o polo positivo e embaixo o polo negativo. Mesma coisa na tomada, né? Como eu dei como exemplo, nós temos o positivo e o negativo. Quando que vamos ter uma corrente elétrica? Né? Lembra quando a gente desmontava o carrinho ou desmontava a boneca, né? E pegava aqueles fiozinhos fininhos e ligava na pilha para ver se ia funcionar? É exatamente isso, tá? Se eu pego uma resistência e ligo o polo positivo no polo negativo, eu vou começar a ter aqui nesse fio uma corrente elétrica. Mais uma vez, a setinha aqui está do positivo para o negativo, porque a gente utiliza isso como convenção, beleza? E a intensidade da corrente elétrica? Se eu sei o tanto de carga que está passando nesse fio, num determinado espaço de tempo, eu sei a intensidade da corrente elétrica. Eu sei exatamente a corrente elétrica. Professor, quando eu compro um aparelho, né, um disjuntor, uma lâmpada, um computador e etc., vem lá escrito várias informações. Vem volts, vem watts, vem ampere. O que seria corrente elétrica? Corrente elétrica é o ampere. Então, quando você pega lá um disjuntor, na sua casa, o disjuntor do chuveiro, geralmente ele é de 40 amperes, porque o chuveiro consome tanta energia, né, que você precisa colocar um disjuntor um pouco melhor. Se for um disjuntor só para um quarto, que vai ter lâmpadas e tomadas, geralmente se coloca um disjuntor de 20 amperes, um disjuntor um pouquinho mais fraco. Conseguiram perceber? E o volts? O volts vai ser justamente essa diferença de potencial, ó.
vai ser justamente essa diferença de potencial, tá? Toda diferença de potencial vai ter um valor específico para a gente. Mas vamos fazer a análise. Quem é a corrente, quem é a diferença de potencial e quem é o resistor? Muito simples. Vamos supor que nós estamos numa plataforma de metrô. Tá lotada a plataforma. Metrô chegou na plataforma, abriu a porta, saiu todo mundo correndo para tentar sentar. Já temos um fluxo aí, concorda comigo? Mas já observaram que no Japão, o segurança no Japão, ó, ele começa a empurrar essas pessoas para dentro do vagão. O que está ocorrendo ali? Essa força que está empurrando as pessoas é como se fosse a nossa DDP, tá? Então a diferença de potencial, que é a nossa tensão, ele tem esse propósito, exercer força para empurrar a carga. E a resistência, como o próprio nome já diz, poderia ser o quê? A porta do vagão se fechando, né? A resistência, cada fio vai ter uma, tá? A gente vai estudar isso mais à frente. Então, a resistência poderia ser a porta se fechando, tá? E a corrente? A corrente é o tanto de pessoas que está passando num determinado instante de tempo, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Intensidade da corrente, ela vai ser sempre igual ao módulo da carga dividido pela variação do tempo. Pela seção do fio, passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons a cada 2 segundos. Ó, muita coisa. Sabendo que a carga 0,8 coulombs determine a intensidade da corrente elétrica. Olha só, ele já nos deu a carga e já nos deu o tempo, né, que essa carga ultrapassa. E ele pede a intensidade da corrente elétrica. Muito simples. Intensidade da corrente elétrica vai ser igual ao módulo da carga. A carga aqui é positivo, então vai continuar positivo. 0,8 sobre a variação de tempo. Variação de tempo, 2 segundos. 0,8 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,4. Então, a intensidade, né, da corrente elétrica é de 0,4 que? Ampere, tá? Amperes, beleza? Tranquilo? Então, essa é a intensidade da carga elétrica que o exemplo nos trouxe. Um abraço!